então, a nossa apresentação sobre planejamento. Vou localizar aqui. Deve estar entrando para vocês. Então, o planejamento é a primeira função, ou pelo menos é a que a gente traz inicialmente, como um componente do processo administrativo. Então, se vocês lembrarem da nossa introdução da administração, a gente viu que a administração ela é composta por planejamento, organização, direção e controle. E nós trabalhamos com esses 4 verbos, planejar, organizar, dirigir e controlar, relacionado a recursos da organização, sejam eles informacionais, financeiros, materiais ou até mesmo humanos. E essas funções estão todas interligadas, elas são interdependentes, significa que se a gente mexer em uma delas, isso possivelmente vai ocasionar alguma alteração na outra. Então, a gente começa entendendo hoje o planejamento. Então, aqui sinteticamente, eu coloquei uma frase, né, os administradores usam lógica e métodos para pensar em objetivos e ações. Então, todo esse pensamento inicial, ele se refere à função do planejamento. E eu trago aqui uma historinha para vocês, que vocês devem ter assistido quando crianças, ou lido a história, né, Alice no País das Maravilhas, e a história diz o seguinte: quando se achavam numa bifurcação da estrada, Alice perguntou ao gato qual direção seguir, e ouviu outra pergunta: para onde você quer ir? Quando Alice falou que não importava, o gato respondeu apropriadamente: então qualquer das estradas a levará até lá. Para as organizações, a analogia é pertinente. Sem saber para onde se pretende que a organização vá, chegar lá pode ser impossível, né? Então, é muito importante, quando a gente fala em planejamento, a gente pensar em termos da empresa, da organização, para onde a gente quer ir e também aonde que a gente está, para decidir qual é o caminho que a gente vai tomar. Então, essa é uma historinha que a gente brinca um pouco, que a gente pode fazer uma analogia ao mundo das organizações. Então, o que é o planejamento? A gente pode entender o planejamento como uma definição de objetivos ou resultados a serem alcançados e meios para se realizar, então, esses resultados. Ou seja, responder 3 perguntas básicas: onde estou, como vou, para onde vou. Então, se nós estamos agora nas nossas casas e nós quiséssemos ir até o campus Porto Alegre, né, a gente teria que se perguntar onde nós estamos, para onde vamos, então, lá para o campus Porto Alegre, e aí decidir como vamos. Se nós estivermos próximo, talvez a gente tenha condição de ir a pé. Então, se a gente estiver um pouco mais distante, talvez a gente tenha que ir de bicicleta, ou mesmo de automóvel, ônibus. Então, o meio de transporte que a gente vai utilizar depende muito da localização em que nós estamos e para onde quer que a gente vá. E para a organização a mesma coisa. Para ela definir o que ela vai fazer, tem que se considerar onde ela está e para onde ela quer ir. Então, a gente diz que o planejamento inicia o processo administrativo e fundamenta os próximos estágios da administração. Ele é composto de basicamente 4 partes, ou 4 etapas. Primeiro, a análise situacional, ou seja, da situação, poder analisar qual é a condição atual, para depois definir, avaliar e selecionar objetivos e planos, depois implementá-los e, por fim, monitorá-los ou controlá-los. Então, a gente começa entendendo essa análise situacional, que significa reconhecer a organização internamente e o meio em que ela se insere. E aí tem um elemento importante chamado fator tempo. À medida que o período de tempo aumenta, a qualidade do planejamento tende a decrescer. Vamos a um exemplo. Se nós quiséssemos definir que roupa nós vamos utilizar amanhã, então nós podemos tomar essa decisão com base em algumas informações, do tipo previsão do tempo, o que a gente vai fazer amanhã, se nós vamos ficar em casa, se a gente vai sair para trabalhar, se a gente tem algum evento. Claro que agora, na época de pandemia, provavelmente não, mas a gente vai ter alguns elementos e com muita segurança, ou relativa segurança, a gente vai conseguir escolher uma vestimenta apropriada para onde, para o que a gente vai fazer e conforme a previsão do tempo.
Agora, se eu perguntar para vocês, o que vocês vão vestir no dia 10 de maio de 2025? Bom, aí vocês vão, sei lá, né? Nem sei como é que vai estar o tempo, não sei nem que dia da semana cai, se é final de semana, se é dia de semana, se eu tenho alguma coisa para fazer, se eu vou estar trabalhando, se eu vou estar vivo, se eu vou estar gordo, se eu vou estar magro, né? Então, à medida que o período de planejamento ele vai se estendendo ao longo do tempo, a gente tem menos elementos para tomar uma decisão mais acertada. Então, por isso que a gente diz que a qualidade do planejamento tende a decrescer conforme esse período de tempo aumenta. Então, mesma coisa para as empresas. Vocês vão ver que muitas coisas que a gente vai ir conversando aqui no nosso componente são muito semelhantes à nossa vida pessoal, a questões pessoais. Muito semelhantes mesmo, né, em relação às questões organizacionais. Tá? Bom, tendo feito essa análise situacional, aí vem a próxima etapa, definição, avaliação e seleção de objetivos e planos. Aqui temos alguns conceitos, né? O que é o objetivo, os tipos de objetivo. Então, o objetivo é um resultado final que se espera atingir, e os tipos podem ser vários. Então, podemos ter objetivos da empresa mais gerais, né? Geral, conceitual, ou específico. Então, geral, como o nome diz, das linhas gerais. Já o específico, ele também é chamado de meta. Normalmente, a meta é um objetivo numérico, né? Que a gente consegue medir. Também temos a missão. A missão, ela é composta pelos valores básicos da organização, a sua razão de existir, seu propósito à sociedade. Se vocês forem pesquisar na internet, missões de várias empresas, vocês vão encontrar, né, em nome da empresa, missão. A nossa missão é... E aí tem uma frase de efeito, né, então normalmente é uma frase que revela o propósito daquela organização. Depois temos os objetivos, explícitos e implícitos. Explícitos são aqueles oficiais, a linha de conduta oficial da empresa, e implícitos são aqueles objetivos subentendidos, aqueles que muitas vezes não estão escritos, não estão documentados em nenhum lugar. E temos também os objetivos principais, que vão ser os objetivos estratégicos da organização, os principais objetivos mesmo. Então, os objetivos também podem ser classificados em estratégicos, táticos ou operacionais, conforme o nível. Então, o estratégico geralmente pega a organização como uma totalidade de longo prazo. Os objetivos táticos vão ser os objetivos dos departamentos, geralmente de médio prazo. E os operacionais são aqueles mais do cotidiano, né, das atividades ou tarefas, geralmente objetivos de curto prazo. Outra questão importante é o plano. Então, a gente viu que a gente tem que, né, trabalhar com a questão de objetivos e planos. O plano vai ser um próprio resultado do processo de planejamento, ou seja, a recomendação de um curso de ação. Então, qual é o plano que a gente vai ter para alcançar aqueles objetivos que foram definidos? Bom, feito isso, né, a gente vai para a ação, vai implementar. Então, os melhores planos serão inúteis se não forem implementados adequadamente. Então, não basta planejar, tem que se partir para ação prática. E depois, o monitoramento ou controle. Os administradores devem monitorar continuamente o desempenho das suas unidades de trabalho e adotar ações corretivas caso a situação se modifique ou imprevistos ocorram. E aí, quando a gente já está fazendo a implementação, monitoramento e controle, isso pode ser além do próprio planejamento em si. Já pode ser um retorno, né, de um ciclo aí de planejamento. Falando agora um pouquinho sobre os níveis de planejamento. Então, em geral, em administração, a gente fala de 3 níveis organizacionais. O nível estratégico, que é num nível institucional, o nível tático, num nível intermediário, e o nível operacional, que ele é mais pé no chão, né? Então, no nível estratégico, a gente está falando de um planejamento mais de longo prazo, que pega a organização como um todo. É um planejamento mais genérico e mais sintético. Já no nível tático, esse planejamento ele é de médio prazo, um pouco menos genérico, um pouquinho mais detalhado, e aborda cada unidade ou setor da empresa. E no planejamento operacional, a gente fala de planejamento de curto prazo, abordando cada operação. Muitas vezes até um planejamento diário ou semanal do que vai ser feito. Então, é um planejamento bem mais detalhado e bem mais analítico.
O planejamento estratégico, ele tem alguns sinônimos. Então, eu gosto de trazer isso para meus alunos, porque às vezes a gente está fazendo uma questão de concurso e tal, e ao invés de colocar planejamento estratégico, aparece lá no cabeçalho da questão algum outro nome. Então, eu gosto de passar para vocês isso, porque às vezes, mas a professora não falou que o planejamento estratégico era o institucional, por exemplo. Então, já coloco os sinônimos para a gente saber. Então, muitas vezes o planejamento estratégico, ele é também chamado de planejamento organizacional, ou institucional, ou corporativo, porque é o grande planejamento da organização. Ele está relacionado à adaptação dessa organização a um ambiente mutável, né? Um contexto que está aí fora e que muitas vezes muda e muda, às vezes até com frequência, né? É um planejamento orientado para o futuro, para o longo prazo. Há várias ferramentas de planejamento estratégico, só que a mais popular, a mais conhecida, é uma ferramenta chamada SWOT. SWOT é uma sigla que vem do inglês e significa essa tabelinha que vocês estão vendo aí. Ela é uma ferramenta que a gente usa para fazer uma análise da organização, tanto do ponto de vista interno da empresa, como é que ela está, qual é a sua situação, como do ponto de vista externo, ou seja, olhar para fora dela. Então, a gente usa esses 4 quadrantes para fazer essa análise. Do ponto de vista interno, é poder ver quais são os pontos fortes daquele negócio. Né? Então, a gente tem aí o nomezinho em inglês, e por isso que essa ferramenta leva essa sigla no nome. Então, são as iniciais das palavras em língua inglesa. Então, pontos fortes e pontos fracos. Tá? Então, olhar para dentro. Então, quais são os meus aspectos que são pontos fortes e fracos? Então, no que eu me saio bem, no que eu estou fraco, que de repente eu poderia melhorar. E depois olhar para fora da organização, olhar para o mercado, para a concorrência, para a legislação, para o contexto econômico, social. Quais oportunidades aquele contexto pode oferecer para o meu tipo de negócio? E o que pode representar uma ameaça, né? O que pode vir a atrapalhar o meu. Faço toda essa listinha nos 4 quadrantes e a partir dessa análise eu vou definir então as minhas estratégias, os meus objetivos de ação. Tá? Essa ferramenta também pode ser chamada com um nomezinho um pouco engraçado, FOFA, né? Que aí ele pega, ele chama de fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. É uma tentativa de tradução para a língua portuguesa. Então, quando vocês encontrarem SWOT ou FOFA, já sabem que é a mesma coisa. É esses quadradinhos aí para fazer essa análise. Tá? Depois, em relação ao planejamento tático, ele também tem sinônimos. Então, podemos estar falando do planejamento gerencial, administrativo, intermediário ou funcional. É tudo a mesma coisa. São os planejamentos dos setores, que se refletem em planos. Então, por exemplo, planos de produção, planos financeiros, de marketing, recursos humanos, da engenharia, do jurídico, da contabilidade, então, dos vários setores que podem compor uma organização. Aí a gente não vai entrar em ferramentas, porque cada plano vai ser muito específico. Então, não teria como a gente ter uma noção, né, das várias possibilidades. É só para a gente saber que existe esse tipo de plano nesse nível tático, que é o nível gerencial. Depois, nós temos o planejamento operacional. Esse eu não conheço nenhum sinônimo, é planejamento operacional mesmo. É aquele planejamento focalizado para o curto prazo, que abrange tarefas ou operações do dia a dia. Ele é voltado para a otimização e maximização dos resultados, ou seja, a ênfase nos meios, tentando propiciar eficiência para a organização, e ele é constituído por planos operacionais. Aí nós temos uma série de ferramentas. Esses planos, eles podem ser relacionados a procedimentos, orçamentos, programas ou regulamentos. Então, procedimentos são os planos relacionados com métodos, ou seja, como fazer. O orçamento são os planos relacionados com dinheiro. Programa ou programação são planos relacionados com o tempo. E o regulamento tem a ver com o comportamento das pessoas. Nos slides a seguir, nós temos um pequeno detalhamento de cada um desses tipos. Então, aqui começando com os procedimentos, podemos defini-los
como sequência de etapas para cumprir uma tarefa e métodos para executar. Vocês, como futuros técnicos de segurança do trabalho, provavelmente vão trabalhar muito com procedimentos, porque são guias para ação, geralmente expressos em rotinas, fluxogramas, listas de verificação. Então, algumas ferramentas que a gente deve ver daqui para frente, que a gente vai acabar utilizando bastante. Então, os procedimentos, lembrando que eles dizem o como, né, o método, como se faz um determinado trabalho, uma determinada atividade, uma determinada tarefa. Depois, a parte de orçamento, então, também chamado de budgets, são expressos em gráficos que incluem itens orçamentários nas linhas e em períodos de tempo, ou seja, em colunas. E quando esses valores financeiros, os períodos de tempo se tornam maiores, ocorre o próprio planejamento financeiro do negócio. No slide a seguir eu trouxe um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro, um exemplo de um orçamento. A gente listando vários itens de despesas e qual a previsão orçamentária para um determinado período de tempo. No nosso exemplo aqui temos um ano fictício, né, de janeiro até agosto, mas a gente poderia fazer do ano inteiro. E aí, uma previsão. Essa é uma ferramenta muito útil e a gente pode usar ela também na nossa vida pessoal, fazendo um orçamento doméstico, por exemplo, listando todos os itens que nós costumamos gastar, depois tendo esse controle mensal e poder acompanhar, né, se aquilo que estava previsto foi efetivamente realizado, mês a mês. Essa é a base, né, para a gente ter um bom controle financeiro do ponto de vista pessoal. E, de novo, mesma ferramenta é levada aí para o nível empresarial. Depois, os programas, né? Os programas são os planos relacionados com o tempo. As ferramentas, elas são um pouquinho mais complexas, então eu coloquei aqui que os tipos mais comuns são o cronograma, gráfico de Gantt e o PERT. Nesse momento, a gente não vai estudar essas ferramentas, apenas o cronograma, que ela é uma ferramenta mais simplificada e que o técnico em segurança do trabalho pode usar com bastante facilidade, mas é mais para frente no nosso cronograma. No nosso cronograma, a gente vai estudar mais para frente no cronograma aqui do nosso componente curricular. Tá? Então, lembrando que tem a ver com o tempo, né? Crono é o deus grego, se não me engano, é o deus do tempo, né? E sempre que a gente verificar uma palavrinha que termina em grama, é no sentido de desenho, né? Representação gráfica. Então, nesse caso aqui, o cronograma é uma representação gráfica do tempo, né? Da previsão do tempo estimada, né? Para um determinado projeto, atividade ou tarefa. É uma ferramenta extremamente importante aí no mundo dos negócios. E, por fim, o último tipo de plano operacional é o plano chamado de regras e regulamentos, né? Então, as regras e regulamentos especificam o que as pessoas devem ou não fazer e o que elas podem fazer. Muito importantes como ferramentas para o técnico em segurança do trabalho. Por quê? Nós vamos trabalhar com regulamentos de segurança, com procedimentos e regulamentos que expressem como se faz e o que pode e o que não pode, visando a prevenção de acidentes. Mas nós poderíamos citar outros regulamentos presentes nas organizações, como regulamento a respeito de uso de crachá, vestiário, uniforme, retirada de equipamentos, né? E por aí vai. São muitos regulamentos que existem nas organizações. Então, aqui eu vou parar a gravação e vou abrir para os nossos questionamentos e comentários.